E rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele tem que ser apresentado a Deus como sacrifício agradável a Ele, algo separado exclusivamente para Ele, porque o mesmo apóstolo Paulo, ele escreveu afirmando pelo Espírito de Deus que nós somos templo do Espírito Santo. Deus, ele não habita numa casa feita por mãos humanas. Temos um local onde a gente se reúne, onde oramos. A palavra de Deus diz que Deus disse para Salomão: a oração que se fizer nesse lugar será ouvida, atendida. Mas o melhor lugar para se encontrar com Deus, meu amigo e minha amiga, você que me ouve, você que me vê, você que me acompanha por esse vídeo, o melhor lugar que você pode se encontrar com Deus é dentro de si mesmo, é na sua mente, é no seu coração, é no seu templo, que nós somos o templo do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo aí vem nos orientando isso, que somos templos do Espírito e que temos esse dever de apresentar a Ele o nosso corpo, a nossa vida, esse templo santo e agradável a Deus, em sacrifício. Porque Jesus, ele diz, o Espírito dele diz: aquele que quer seguir a mim, tome a sua cruz, renuncia a si mesmo. Esse é o sacrifício que temos que fazer. Não é um sacrifício como ele fez, que se pregou, deixou ser pregado numa cruz. Tudo que Deus ele pede para a gente não é nada comparado àquilo que o Senhor Jesus ele fez na cruz. Ele não está pedindo para que você carregue uma cruz pesada, você seja chicoteado, que você apanhe, que você seja cuspido, que você seja chamado de mentiroso, que você seja crucificado em praça pública. Ele não está pedindo isso. A única coisa que ele está pedindo é que você renuncie a si mesmo e apresente o seu corpo como sacrifício vivo e santo, que agrada a Ele, que venha agradá-lo a Ele, não agradar homens, não agradar uma religião que pede que você venha fazer algumas coisas, algumas regras, obedecer algumas leis, mas renunciar a você mesmo, como está aqui na palavra dele. E ele continua dizendo: e não vos conformeis com este mundo. Não se conformar, não achar que está tudo bem, não achar que como está sendo guiado, como está sendo dirigido esse mundo, você achar que está tudo bem e andar na mesma direção, andar com os mesmos pensamentos desse povo, andar com a mente ligada naquilo que a mídia vem oferecendo, do que a internet ela vem oferecendo,
nos jornais, na televisão, o que as pessoas vêm falando que contraria a vontade de Deus. Mas você renovar a sua mente, renovar o seu pensamento, você transformar ele dia após dia, porque está escrito aqui: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas transformai-vos, uma transformação. Se o seu pensamento era de um jeito, o seu pensamento tem que ser outro. A sua maneira de pensar tem que ser um pensamento como o pensamento de Deus. Os pensamentos de Deus, eles precisam estar na nossa mente para que possamos compreender aquilo que Ele quer para a gente. Quando temos esse pensamento dentro de nós, quando temos essa mente dentro de nós, pode ter certeza, o mundo pode estar pegando fogo, o mundo pode estar sendo bombardeado, as pessoas podem estar sendo massacradas, pessoas morrendo, doenças aparecendo, mas você com a mente de Deus, você com os pensamentos de Deus, você tem a certeza que Deus é contigo e que isso não vai te abalar, isso não vai fazer com que você seja derrotado. Quando você tem o pensamento de Deus, quando você tem a mente de Deus dentro de você, nada vem te abalar. Nada do que acontece nesse mundo venha mexer com você. Nada vai mexer com você, porque o seu pensamento está ligado no céu. E aí ele fala aqui, ó, mas transformai-vos, uma transformação, uma mudança. Quando ocorre uma transformação, aquilo que era não é mais, é algo novo. A palavra de Deus já vem nos dizendo: eis que faço nova todas as coisas. Ele faz algo novo, ele não faz algo velho. A palavra de Deus, meu amigo e minha amiga, ela nos faz andar para frente em novidade de vida, não uma vida velha, não um pensamento velho, não com uma maneira de seguir olhando para trás, mas olhando para frente, porque o alvo é o céu. O alvo, o prêmio da nossa vocação aqui na terra é o céu. Então, ele fala aqui, ó, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Olha só, quando você não se conforma com este mundo, quando você deixa ser transformado pela palavra de Deus, quando o seu entendimento muda e ele absorve o entendimento de Deus, a palavra de Deus, olha só o que acontece. Você experimenta, está escrito aqui, ó, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, ele está dizendo aqui, o Espírito Santo dizendo para a gente aqui, que a gente apresente os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Depois
nós apresentamos os nossos corpos vivos, santo e agradável a Deus, tudo bem, está no corpo, certo? Agora, vamos não se conformar com esse mundo. Eu vou à presença de Deus, eu vou até Deus. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando eu me achego a Deus, o que acontece? Eu me achego a Deus, eu vou até Ele e tal, apresento a Ele meu corpo em sacrifício vivo e tal. Aí Deus, o Espírito Santo começa a falar comigo, que eu já apresentei o meu corpo a Ele, agora a minha mente tem que ser transformada. Eu não tenho que me conformar mais. Conformar com aquilo que eu estava passando, que eu estava vivendo e que o mundo estava oferecendo para mim. Eu não me conformo mais. Aí a outra coisa é eu transformar a minha mente, é renovar a minha mente, o meu entendimento, com o único propósito para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, meu amigo e minha amiga, é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus não é a vontade dos homens aqui na terra. Porque se fosse pela vontade dos homens, se fosse pela vontade de um juiz, a vontade de um promotor, a vontade dos médicos, você não estaria mais aqui. Se fosse pela vontade dos doutores desse mundo aqui, se fosse pela vontade das religiões, eu e você não estaríamos mais aqui. Mas pela vontade de Deus que estamos aqui. Pela boa, perfeita, agradável vontade de Deus que nós estamos aqui. Então, o objetivo para que Deus fala com a gente, para que apresentemos os nossos corpos em sacrifício santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e não conformar com esse mundo, mas transformar a nossa mente, o nosso entendimento, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que nós experimentemos. Porque tem gente que não tem experimentado nada de Deus ainda nessa terra, porque essa pessoa ainda ela não deixou o entendimento dela ser transformado, ela não deixou ser renovado a mente dela, ela não deixou as coisas desse mundo que faz ela ser conformada. Ela não deixou ainda com que o corpo dela fosse apresentado a Deus em sacrifício vivo e agradável. E é por isso que ela não está experimentando ainda essa boa, perfeita, agradável vontade de Deus na vida dela. Por isso que ela não tem experimentado nada. A partir do momento, meu amigo e minha amiga, que você deixar que a sua mente ela seja transformada, a partir do momento que você não se conformar com esse mundo mais, a partir do momento que você apresentar o seu corpo em sacrifício a Deus todos os dias da sua vida, pode ter certeza que você vai experimentar qual é a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus na sua vida. Meu Deus, a tua palavra, meu Deus, já foi falada. E eu peço que o Senhor, meu Deus, faça aquilo que somente o Senhor pode fazer na mente dessa pessoa. E que o entendimento dessa pessoa seja transformado, seja mudado, e que ela venha se apresentar ao Senhor com sacrifício vivo e agradável, para que ela venha experimentar qual é a boa e perfeita, agradável vontade que o Senhor tem na vida dela. Eu entrego a todos que estão ouvindo essa mensagem, que a tua palavra venha estar em nossa mente e que possamos, meu Pai, experimentar daquilo que o Senhor tem de bom para nós. É que eu peço e já te agradeço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Vamos de fé em fé, de glória em glória. E pode ter certeza, vamos avançar em nome do Senhor Jesus.